Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo complementar do nosso curso Desvendando a Doutrina do Apocalipse, e conversando especificamente sobre assuntos que estão no livro e que muitas vezes se tornam questões, dúvidas, que não dá para serem abordadas dentro das aulas do curso. Hoje nós vamos falar sobre o nicolaísmo, né? Aquela doutrina que Jesus abominava, o que abomina, né? Que foi um motivo de elogio à igreja de Éfeso, porque desbaratou essa doutrina e não deixou que ela crescesse dentro da igreja. E foi motivo de repreensão à igreja de Pérgamo, porque permitiu que essa doutrina se emprenhasse, né? Se incluísse dentro da igreja, causando várias dificuldades. A doutrina dos nicolaítas, segundo alguns autores apontam, tem esse nome por causa do seu fundador, Nicolau. E alguns estudiosos chegaram à conclusão, né, baseado em Irineu de Lyon, que foi um bispo da Ásia Menor, ali, acho que é de Esmirna mesmo, entre os anos de Lyon, aliás, o bispo de Lyon, entre o ano 130 e 202 depois de Cristo, ou seja, do segundo século. Tá? Esse Irineu de Lyon, ele teve próximo, né? Muito próximo de Policarpo. Policarpo foi um bispo também de Esmirna, que foi martirizado no ano 155. Esse Policarpo, ele foi discípulo direto de João. Então, Irineu de Lyon viveu mais ou menos na época em que essa doutrina estava se alastrando, embora ela tenha mais ou menos acabado no segundo século da igreja, né? Depois a gente vai ver por que não acabou. Ele aponta que o fundador dessa doutrina foi Nicolau. Lá, um dos diáconos que foi eleito na igreja de Atos dos Apóstolos em Jerusalém, em Atos 6:5, tá bom? Então, essas evidências apontam então para o Nicolau, que era uma pessoa que não tinha muita, digo firmeza, mas ele tinha capacidade de mudar muito rapidamente de opinião, né? E de incorporar novos conhecimentos. Nicolau era prosélito do judaísmo, ou seja, ele veio do paganismo para o judaísmo e do judaísmo para o cristianismo. E espera-se que isso não tenha acontecido, mas tudo indica que ele também migrou para uma nova filosofia que Jesus abominava, né? Então vamos lá entender, né, o que o nicolaísmo ensinava. Isso é o que aparentemente se conseguiu levantar. Tá? O nicolaísmo se baseava num termo, numa filosofia que foi chamada posteriormente por antinomianismo. Tá vendo? Esse termo antinomianismo foi cunhado por Martinho Lutero. E o que esse
esse conceito manifestado, né, reflete a interpretação distorcida da graça divina, ensinando que os cristãos não estão sujeitos à lei moral. E resultou também numa vida de indulgências, ou seja, o crente não precisa se preocupar em se manter puro. Ele pode conceder, ele pode estar junto com o mundo, fazendo o que o mundo faz e sem consequência, né? Isso resultou numa vida de indulgências, de falta de disciplina moral, pois a graça de Jesus Cristo foi interpretada de uma maneira equivocada. Bom, essa é a primeira coisa mais terrível, né? Depois os nicolaítas também praticavam o sincretismo. Eu estou lendo aqui, vocês já perceberam, porque é muito assunto, muita coisa e eu não tenho memória para isso. O sincretismo religioso, ou seja, ele mesclava vários elementos do paganismo, do judaísmo e criava uma doutrina comprometida, ou seja, uma doutrina que não era pura, né, da fé cristã. Era muito lasciva, muito frouxa. Então as pessoas não tinham um rigor moral a ser cumprido, um rigor religioso, né? As práticas não eram tão rígidas, né? Eles não tinham dificuldade em comer comidas sacrificadas aos ídolos, em participar dos cultos aos deuses, e a licenciosidade, a impureza sexual era uma coisa que era distorcida por conta desse sincretismo religioso e por conta também do fato de eles acharem que a graça perdoava tudo. Eles não tinham um conceito de que nós somos exteriormente o que nós somos interiormente. Para eles não. O exterior era corrupto e o interior é o que valia. A graça de Jesus salvava a alma, o corpo já estava condenado, por assim dizer. O que não é o que Jesus fala, não é o que Jesus prega, não é o que o Evangelho diz. Nós temos que ser puros. Quem é santo, santifique-se mais ainda, né? Então, é isso. Nós temos que ser santos, porque Deus é santo. Eles pregavam um antônimo disso e por isso provavelmente Jesus abominava essa doutrina. Uma terceira questão que ainda não é certeza é que eles usavam uma hierarquia eclesiástica, ou seja, essa visão de hierarquia, né? Nós temos hoje, né, pastor, bispo, apóstolo, semideus. Só não vai ser graças a Deus porque não pode. Mas aí já tem gente querendo ser semideus, já está acima de apóstolo, né? Então essa ideia que é hoje muito comum, muitos homens se arrogam, né? Pastor, eu sou bispo da área, não sei o quê, eu sou apóstolo, não sei das quantas. Eu ainda não vi o semideus, mas daqui a pouco vai aparecer aí um semideus, né? Um semi-Jesus, né? Porque os homens são arrogantes, enfatuosos, né? Isso é o que está escrito no final dos tempos. Então a gente, como exemplo, eu não estou fazendo uma apologia direta à Igreja Católica, mas a Igreja Católica é assim, né? Isso é uma coisa que se faz pensar, né? Na Igreja Católica você tem lá todas as hierarquias, né, bem definidas. Tem os arcebispos, os bispos, ao lado dos bispos tem os abades territoriais, depois tem o vigário episcopal, depois tem o padre vigário, depois tem o padre pároco, depois tem o diácono, depois o diácono permanente, depois tem os ministros de Eucaristia, e leigos consagrados e leigos comuns. Então essa é a estrutura da Igreja Católica. E pergunto,
será que essa doutrina, que ainda não se tem certeza que é dos nicolaítas, penetrou na igreja primitiva e chegou até a igreja católica? É uma pergunta. Qual é o resultado efetivo, né, dessas doutrinas à época da igreja primitiva, né? As doutrinas distorciam a verdade cristã, levando a indulgência ao pecado, enfraquecendo a fé dos crentes. Isso resultava em uma igreja dividida, enfraquecida, incapaz de cumprir a sua missão de testemunhar ao mundo, de ser sal para o mundo, né? Isso tinha também um motor, algo que movia nesse sentido, é que os verdadeiros crentes eram perseguidos, perdiam seus empregos, perdiam seus negócios, morriam. E essa doutrina era uma forma de escapar sobre, entre aspas, a escusa, né, a desculpa de entrar, permear o mundo, né? O que nós usamos hoje também. Como é que nós vamos atrair o mundo se nós não fazemos um ponto de contato, né? Depois vamos falar sobre isso. Mas era a mesma coisa. Eles queriam fugir da perseguição e, ao mesmo tempo, usavam a desculpa de que eles tinham que ir para o mundo, tinham que estar junto das pessoas do mundo, fazendo o que as pessoas do mundo faziam. Isso foi terrível. Jesus abominou drasticamente essa doutrina. Disse, qual eu também odeio. Jesus usou a palavra odeio na versão atualizada, corrigida e fiel, né? Então, é bem forte. Para a atualidade, olha só, os ensinamentos dos nicolaítas continuam a representar uma ameaça para a igreja, porque ele, com a doutrina em si, desapareceu com este nome, mas não desapareceu os conceitos. Os conceitos do diabo continua usando eles para nos enganar. Promove a compreensão distorcida da graça divina, levando à complacência moral, ao compromisso com o mundo, né? Ou seja, pessoas que estão na igreja e no mundo, não tem muita diferença, não tem muito problema. Com tristeza, eu digo que no Brasil existe, eu conheci a igreja do Guelanjo, segundo ele, fundador e bispo primaz dos ministérios Cristo Vive e da missão apostólica da graça de Deus, uma visão mundial com a sede do Rio de Janeiro. A doutrina dessa igreja é: você pode fazer qualquer coisa, porque você está coberto pela graça, você já foi perdoado. Uma vez perdoado, está sempre perdoado, você pode fazer qualquer coisa. Isso é um erro terrível, e eu vi grandes problemas acontecerem com pessoas por conta dessa doutrina, né? É importante também nós termos a clareza que temos que estar vigilantes, porque a doutrina dos nicolaítas, ela é muito sutil, é muito encantadora, fala muito a nossa carne, fala muito ao nosso corpo, as nossas vontades de alma. Então, nós temos que estar sempre vigilantes, né? Os perigos que nós temos que, com o que nós ouvimos, com o que é doce, né? Jesus vai falar, né, que no final dos tempos haveria muitas pessoas que teriam comichões nos ouvidos, né? E nós temos comichões nos ouvidos, na verdade, porque a nossa carne é fraca. Quem é que não gostaria, quem já bebeu muito, de voltar a beber com largueza, sem problemas, né? E eu falo isso, é engraçado, que falo de Portugal, porque em Portugal os crentes não se reprimem em relação a tomar vinho, eles se reprimem em tomar em si e embriagar. No Brasil, nem é cogitado um crente beber, o que a Bíblia também não fala, né? Mas eu estou falando quem já foi alcoólatra só sentiu o cheiro
é um convite enorme a voltar àquilo, né? A voltar a ficar preso, a ser escravo do pecado. A mesma coisa impureza sexual, né? As pessoas que ficam uns com as outras, não têm um compromisso. Eu comento muito claramente. E hoje há uma libertinagem, posso dizer assim, na igreja, em que as pessoas casam e separam e está tudo bem. E ninguém fala nada. A Bíblia é muito clara, né? Você, quando casa, a única maneira de você separar e casar de novo é essa pessoa morrer. Fora isso, você está cometendo adultério. Jesus foi claro com relação a isso. Paulo também foi claro com relação a isso. E hoje é uma libertinagem, né? As pessoas casam, os jovens namoram de uma forma muito permissiva e está tudo bem. Né? Hoje, casar com a virgindade, para quê? Né? Lógico, se a pessoa tinha uma vida dissoluta e se converteu, vamos ser rigorosos demais. Mas se a pessoa não teve uma vida dissoluta, o certo é casar com a virgindade. Paulo vai falar sobre isso em Coríntios. Então hoje a doutrina dos nicolaítas permeia, ela não tem esse nome, mas os fundamentos estão sendo escoados pelo diabo dentro da igreja e dentro da mente dos cristãos. Nós temos que ter vigilância e fidelidade. Vigilância para sermos puros nas doutrinas, para podermos ser elogiados pelo Salvador, para não cairmos nessa situação. Aversão, interessante isso. Como é que uma pessoa, algumas pessoas distorcem isso, né? A graça de Deus. A graça de Deus não cobre os nossos pecados se nós nos arrependermos. É verdade, mas nós não vivemos, como diz o pastor Ronaldo, né, o pastor meu amigo que eu amo aqui em Portugal, ele diz: padeiro faz pão e pecador faz pecado. Nós não somos mais pecadores, nós não somos mais profissionais do pecado. Nós pecamos sim, mas muito, muito ao contrário do que gostaríamos. Quando pecamos, sentimos o Espírito Santo se entristecer em nós. O pecador não, ele faz porque é a profissão dele. E quando a pessoa não se converte de fato, essa doutrina, que tem o nome de doutrina dos nicolaítas, ela penetra e aí fica tudo bem, né? Consegue aplacar, né? O testemunho do Espírito Santo dizendo: olha, isso é pecado, isso não dá certo, você está me entristecendo. E a pessoa, com essa doutrina, ela afasta o Espírito Santo. Paulo em Tessalonicenses vai dizer: não apagueis o Espírito. E muitas pessoas estão com essas doutrinas apagando o Espírito de Deus. A sua consciência já não dói mais, né? Esse ensinamento bíblico deve ser rejeitado em favor de uma compreensão bíblica da graça. A graça de Deus nos perdoa dos pecados, mas há um novo nascimento, nos transformou. Nós estamos num caminho crescendo para chegarmos à eternidade, né? Não vamos chegar na perfeição, seremos transformados, seremos aperfeiçoados, mas quanto mais próximo nós estivermos dessa transição, desse mundo para o próximo mundo, mais santos nós devemos ser e mais nós devemos combater a nossa carne. A doutrina dos nicolaítas, que Jesus tanto abomina, desapareceu com esse nome no segundo século. Mas já apareceu ao longo da história, várias vezes, né? Com títulos bonitos, né? Para arrebanhar milhares, se não milhões de pessoas que estavam no caminho certo para ir para o inferno. Olha só que coisa terrível isso aqui. Hoje no Brasil, doutrinas semelhantes. Eu já falei, né, da igreja do pastor Ângelo, né? Miguel Ângelo. Além das doutrinas, eu vou ler aqui rapidinho, além das doutrinas dos movimentos que visam atrair pessoas do mundo para a igreja,
usando artifícios mundanos, alegando que a igreja tem que estar inserida no mundo. Olha só o pecado, o erro, né? Uma sutileza. Aí temos aqui hoje, né? Temos foto de carnaval para Jesus, né? Tem festa junina, arraial de Jesus, né? As pessoas podem brincar, né? Chamar as pessoas que não são crentes para mostrar que a igreja também, isso é tudo falácia, tudo mentira. Né? Igrejas com palcos ao invés de cultos, né? Igrejas com grandes tavases, com fundo preto, com luzes de cores, e as pessoas que sobem no palco são meio que idolatradas, né? Doutrinas que dizem que o púlpito é um altar. Não tem altar. Tem um lugar onde se prega, um lugar onde as pessoas louvam, mas não tem altar. Altar é no coração, né? Também dizem que o templo de Deus não é um edifício, é o nosso corpo. Nós somos o templo de Deus, por isso nós temos que deixar o templo de Deus perfeito, né? A palavra de Deus vai dizer que aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, é uma coisa clara, né? Tem mais coisas aqui. Cantores que se tornam, né? Ministros de louvor que se tornam cantores, se tornam pessoas que são idolatradas, que são, né? O máximo de coisas. Tem gente que assovia, tem gente que chora, por causa do canto. Estão se tornando ídolos. Olha só, a doutrina do mundo entrando na igreja, né? Pastores que são personalidades, são pessoas muito importantes, são mais importantes que os outros irmãos, são mais importantes às vezes que o pastor da própria igreja. Cuidado com isso, né? E aí já não conseguem mais ser só pastores, né? Aliás, pastor é uma coisa complicada, né? Porque nós chamamos pastores evangelistas, chamamos pastores bispos, chamamos pastores profetas, fazendo uma misturada danada. E pastor é aquele que cuida de ovelha. Quem prega é o presbítero, e você não sabe, fica sabendo. E quem toma conta da igreja, da questão material da igreja, é o bispo. Você sabia isso? Não são funções hierárquicas, são funções iguais, atuando em áreas diferentes. Né? Mas não, essa doutrina dos nicolaítas, que embora não tenha esse nome mais, agora permeou os ouvidos dos crentes, dos pastores, que agora não querem ser mais pastores, querem ser bispos. Ele não quer ser um pastor com outros pastores com ele, ele quer ser um bispo mais importante. Doutrina do nicolaíta. Como eu falei, depois os bispos já não querem um sobre o outro, eles já querem ser apóstolos, aí daqui a pouco já é semideus, ainda não surgiu semideus, ainda bem que não subiu, mas daqui a pouco está lá. Esses são, né, as pessoas, né, que estão contaminadas, pastores que se julgam superiores aos outros. Então você já tem uma noção bem clara do que foi e do que é a doutrina dos nicolaítas. Tá bem? Que você reflita, né? Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha, tá, com a sua rede social, comenta aqui embaixo, olha, não quero ser nicolaíta, não aceito a doutrina do nicolaíta, né? Eu quero ser puro, eu quero ser santo, tá certo? Entra no nosso grupo do WhatsApp, vou colocar aqui embaixo também os conselhos, tá? E você vai poder também entrar no grupo, vai ter também o link do meu WhatsApp, você pode ir lá e falar comigo diretamente. Eu estou aqui,
pretendendo ser um servo, fazendo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e te esclareça. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau.